A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, inverno chegando em Barbacena, né? Mas vamos aqui tocar os nossos corações, aquecer a nossa alma no nosso programa Seara Espírita. E hoje com um programa especial, diferente, né, que fazemos de vez em quando aqui na rádio, que é o nosso Plantão Tira Dúvidas, o nosso Pinga Fogo. E você pode ligar para nós no 3332-1517, 3332-1517, fazer a sua pergunta, né? E ao final, durante o programa, nós vamos respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Então ligue para nós no 3332-1517. Paulo Bianchetti e Pedro Cardoso estão aqui nos estúdios com a gente para tirar todas as suas dúvidas a respeito da doutrina espírita. E o Fred, então, ali nos telefones também nossos, aguardando a sua ligação. 3332-1517. Mas convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos. Agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por todas as bênçãos que diariamente recebemos e muitas vezes não valorizamos, pelo alimento de cada dia, pelo agasalho, pelo nosso lar, pela nossa oportunidade de trabalho, de estudos e principalmente, Senhor, pela doutrina espírita em nossas vidas que nos auxilia a compreender por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e como vencer todas as dificuldades que batem à nossa porta. Por isso, Senhor, temos muito mais a agradecer do que lhe pedir. Mas ainda assim, se pudermos rogar algo, Pai, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para vencermos o bom combate dentro de nós próprios, para vencermos o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todos os vícios morais que nós ainda carregamos dentro de nós. E ainda, Senhor, rogamos por toda a nossa irmã humanidade, rogamos por todos os nossos irmãos que ora sofrem, que passam pelas experiências da guerra, da fome, da sede, do medo. Por todos aqueles, Senhor, que se encontram sem um lar, desabrigados, muitas vezes aparentemente abandonados à própria sorte. Por todos aqueles, Pai amado, que passam pelos flagelos humanos, tão dolorosos e difíceis de enfrentar. Por eles rogamos, Senhor, o Teu amparo e a Tua misericórdia, para que tenham certeza que não se encontram desamparados, para que tenham fé no futuro e que dias melhores possam abraçar o nosso querido planeta Terra. Que Teu amor, que a Tua paz possa envolver todos os corações, em especial desses irmãos que mais sofrem. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E começamos agora então nosso bate-papo, nosso pinga-fogo, com Pedro Cardoso e Paulo Bianchetti aqui nos estúdios. Vamos hoje falar sobre temas diversos, de acordo com as suas perguntas. Então liguem para nós, 3332-1517, e faça a sua pergunta aproveitando para participar do nosso programa Seara Espírita, 3332-1517. Bom, para a gente começar aqui, gostaria de falar já a primeira pergunta aqui para o Pedro. Pedro, lá no Livro dos Espíritos, né, nós temos a questão 456, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. O nosso Pinga Fogo começa com uma pergunta de Kardec para você, tá? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos e que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, têm esse medo, têm esse receio, né?
se os espíritos, se eles veem, né, se eles estão vendo tudo que nós fazemos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é uma pergunta bastante interessante, porque ela está, vamos dizer assim, essa questão nos acompanha a todos os momentos. Nós estamos sozinhos? Não, nós não estamos sozinhos. Os espíritos nos rodeiam, estão conosco o tempo todo. Mas essa colocação pode, num primeiro momento, nos trazer uma certa preocupação. Puxa vida, eu nunca estou sozinho, quem está me acompanhando? Então, se por um lado há um certo desconforto, por outro lado, nós temos a possibilidade de escolher que companhias nós queremos conosco. Porque o nosso comportamento, a nossa vibração, a nossa sintonia é que vai estabelecer aqueles que conosco estão. Então, se eu quero uma companhia agradável, eu tenho que ter um comportamento adequado àquela situação. É uma questão, mais uma vez, de livre-arbítrio, de escolha. Então, sim, nós estamos rodeados por espíritos, mas aqueles que estarão conosco dependerão da nossa sintonia. E isso é interessante a gente saber, porque aí a gente tem também aquela ideia de que, apesar de nós não estarmos sozinhos, estarmos rodeados por espíritos, e aí, Paulo, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso deve trazer algum tipo de preocupação? Ou que tipo de espíritos que estão ao nosso lado? Será que são os nossos benfeitores? Ou será que são espíritos que nós ficamos devendo algo do passado, prejudicamos? Quais seriam os espíritos que estariam ao nosso lado, Paulo? Bom dia, Melissa. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa, essa empreitada, né? Que tem começo, mas não terá fim. Então, seja muito bem-vindo e bom dia para o nosso querido amigo ouvinte. E essa pergunta ela é muito peculiar e nos envolve a todos, porque todos nós estamos realmente acompanhados por uma nuvem de testemunhas, conforme disse o apóstolo João, né? E aí a doutrina espírita vem nos reforçar isso. Com o advento do espiritismo, nós entendemos que os espíritos não são seres à parte da criação. Os espíritos são homens que já viveram entre nós, né? E nós então somos também espíritos, porém agora estamos matriculados no corpo físico, daqui a pouco estaremos do lado de lá e fazemos esse intercâmbio de experiências. Então eles nos influenciam a todo momento. De ordinário, segundo os espíritos, são eles que nos dirigem, estão sempre nos acompanhando, e o Pedro já muito bem disse que se nós desejamos saber que tipo de companhia nós temos, basta que nós nos olhemos no espelho da nossa alma e nos identifiquemos que tipo de vida, que tipo de comportamento, que tipo de sentimento nós cultivamos, para que a gente possa saber que tipo de companhia nós temos. Nós falávamos aqui, né? Diga com quem andas e eu te direi quem tu és. E aí inverteríamos. Diga quem tu és e você poderá saber com quem andas. É verdade, né? E aí realmente fica uma reflexão para análise da nossa conduta no nosso dia a dia, né? Quem somos nós? Bom, nós tivemos um ouvinte aqui que ligou para a gente aqui nos estúdios agora, fazendo uma pergunta muito atual desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, dessas dificuldades, né? E a pergunta é a seguinte: a participação, né, ativa em passeatas e manifestações pacíficas pode atrapalhar espiritualmente? Pode interferir no trabalho mediúnico? Então, a pessoa que está preocupada em, aparentemente, né, em agir dentro da sociedade, dos movimentos sociais, mas que também tem essa dúvida se essa participação nos movimentos sociais poderia atrapalhar-nos espiritualmente e também nos trabalhos em reuniões mediúnicas. Pedro? Então, é importante lembrar, inicialmente, a questão do livre-arbítrio, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse é um primeiro ponto que a gente deve colocar. Nós podemos fazer aquilo que nós desejamos, mas nem tudo nos convém. No segundo momento, é preciso pensar também qual é a intenção que me move. Com que intenção eu estou participando de uma situação A ou de uma situação B? Uhum. O que me move? Né? Uhum. O que eu quero? Qual é a minha intenção? É uma boa intenção? É uma intenção construtiva? É uma intenção boa? Isso é um segundo ponto que a gente deve colocar, né? E o terceiro ponto é como a própria ouvinte colocou:
uma participação pacífica. Porque a partir do momento que eu uso violência, qualquer que seja ela, seja violência física ou uma violência verbal, enfim, aí a coisa já começa a perder um pouco vamos dizer assim, aquele tom evangélico. E aí sim, se a pessoa parte para esse outro lado da violência, do desequilíbrio, aí sim, obviamente, ela vai, vamos dizer assim, se cercar de espíritos que sintonizam com aquela situação, e aí sim, pode sim prejudicar a sua vida, pode prejudicar a sua atuação mediúnica, mas por uma questão do uso do livre-arbítrio dela. Então, essas três situações, acho que elas são muito importantes. Primeiro, o livre-arbítrio, depois a intenção e depois a não violência. Muito interessante a sua explicação, Pedro. E lembramos que nós temos o nosso WhatsApp aqui, se você quiser também mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, 98413 8111, 98413 8111, e o nosso telefone fixo aqui dos estúdios, 3332 1517. Paulinho, sobre essa questão das manifestações, você gostaria de fazer alguma colocação você também? Você pode repetir a pergunta só para eu me situar melhor? Se a participação ativa em passeatas e manifestações pacíficas pode atrapalhar espiritualmente, a primeira colocação, né? E se pode interferir no trabalho mediúnico, aí no trabalho mediúnico que a pessoa provavelmente participa de uma casa espírita, né? É verdade. Então, na própria pergunta, a pessoa já deixa ali a chave que abre essa questão, que quando ela usa a expressão pacífica, né? Pacífico nos lembra o pacificador, aquele que está revestido pela a mais nobre das intenções. Então, quando ele vai fazer qualquer tipo de reivindicação, e nós o devemos fazer, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, nós não podemos nos envolver nisto, porque isso não é uma questão... E aí a gente se equivoca, no meu ponto de vista, viu, Pedro, que quando nós nos calamos, significa que nós aceitamos. E o Livro dos Espíritos é muito claro em dizer que muitas vezes o mal prospera pela omissão dos bons. Se nós nos classificamos como bons, pelo menos relativamente, nós temos que nos posicionar. Agora, nós não combateremos uma coisa que nós temos a visão de negativa, de ruim, no âmbito de nosso país, de nossa cidade, de nosso planeta, se nós usarmos da agressividade, conforme você já bem estabeleceu, da violência, né? Ou seja, o meio de nós fazermos é muito pacífico, deverá ser muito pacífico. Uma pessoa, nesse auge dessas manifestações, me questionou fez um questionamento pessoal, quando houve as outras manifestações e tal, onde gerou também muitas mudanças no nosso Brasil, eu falei, a grande diferença é como nós nos posicionamos diante das ruas. Então, se a gente pode emitir uma opinião no campo pessoal, nós vamos observar que é muito diferente você ir para as ruas, levantar uma bandeira no sentido ideológico, né? Onde você não impede as pessoas no seu direito de ir e vir, onde você não impede que as pessoas façam seus procedimentos, aqueles que não querem estar ali têm que ser respeitados, onde você não quebre o patrimônio público, onde você respeite as pessoas, porque quando você fecha, vamos imaginar o seguinte, você fecha uma rodovia. Quem vai lá e fecha uma rodovia pelos meios os mais diversos, será que ela pensa que no meio daquele congestionamento vai poder estar ali uma pessoa que está necessitando de uma assistência médica de urgência? Né, ou que tem uma audiência com um juízo, né, pública, onde ela terá que comparecer, senão ela sofrerá penalidades? Será que as pessoas pensam que aquelas pessoas que foram impedidas ali de circularem, que elas podem ter um compromisso inadiável, e eu estou impedindo a ela? Então, como justificar uma manifestação dessa natureza se eu não dou às outras pessoas a pensarem de forma diferente? Então, quando nós nos manifestamos, nós estamos reivindicando uma melhora. E nós não conseguiremos melhorar usando da força, da truculência e da falta de pacificação. E sobre o aspecto da mediunidade, a gente entende, nós temos que abrir o leque da mediunidade, porque a mediunidade ela não acontece na intimidade da casa espírita somente. Ali é didático, né? E muito mais para o nosso auxílio do que o auxílio dos espíritos. A mediunidade ela serve muito mais para a gente. Mas no nosso dia a dia, porque o médium é médium todo dia, a todo momento. E lembrando que todos nós somos médiums, porque todos nós estamos influenciados pelos espíritos.
Ok. Nós temos uma outra ouvinte que nos ligou aqui, a Rosângela, lá de Santa Teresa. E ela pergunta para a gente qual a diferença entre espírito e perispírito. Pedro? Então, nós sabemos que o ser, vamos dizer assim, ele é composto basicamente de, digamos assim, com a licença poética, de 3 partes. Né? A parte física, que é o corpo propriamente dito, o corpo físico, o corpo material, esse que nós estamos acostumados com ele. Né? O espírito. E existe, vamos dizer assim, um elemento semimaterial que vai proporcionar a união do corpo com o espírito, que é o perispírito. Então é como se fosse a primeira vestimenta do espírito. O perispírito é a primeira vestimenta do espírito. Quando o espírito desencarna, ele deixa o corpo físico aqui e ele leva consigo o perispírito, que é um envoltório semimaterial. Se o Paulo puder enriquecer a resposta. Não, eu acho que está muito bem explicado, porque sem dúvida nenhuma a gente passa a entender, e este perispírito é o mecanismo pela qual o espírito vai se manifestar. Né? É importante saber que o perispírito está no meio e ele serve como via de mão dupla. Então, o que faz com que algo chegue do espírito ao corpo é via perispírito. E o que faz com que o que acontece no corpo chegue até o espírito é através do perispírito também. Né? Então o perispírito está no meio exatamente para fazer esse meio campo entre os dois, para que eles se entendam melhor, né? Espírito e corpo. Então o perispírito ele faz esse papel mediador, seria o pacificador, lembrando aí a pergunta anterior. Né? E aí a gente lembra Kardec quando ele fala de forma bem didática, primeiro ele fala o que é doutrinariamente, é uma porção do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência, né? Ou seja, em torno do espírito. Então, uma porção desse... Aí ficou até difícil de entender, né? Mas aí a gente pega e entende isso de forma bem prática, que é quando nós vemos um espírito, vamos supor que a pessoa tem a possibilidade de ver um espírito através da sua vidência, né? Da mediunidade. Na verdade, ela não está vendo o espírito, porque o espírito não tem forma, né? Ela está vendo o perispírito, que é conhecido pelos antigos como duplo etéreo. Né? Então, o perispírito é algo realmente muito simples, é algo simples de entender, a gente só precisa talvez de aprofundar um pouquinho. Mas basicamente é isso mesmo, você já colocou bem. E ainda com relação à questão anterior, quando fala dos movimentos sociais, eu gostaria só de lembrar de um movimento social que nós tivemos no mundo e que fica até hoje gravado na história como um movimento que trouxe grandes mudanças, mas sem violência, como vocês colocam, que foi o movimento de libertação da Índia, né? Trabalhado aí por Gandhi, esse grande pacifista e líder religioso que nós tivemos entre nós na Índia, e que ele liberta aquele país inteiro da colonização inglesa sem derramar uma gota de sangue dos ingleses. Os hindus tiveram muitas gotas de sangue derramadas, né? Mas eles não derramaram sangue algum. Então a gente mostra aí como que a pacificação, movimentos pacifistas, não movimentos assim, não no sentido da pessoa ficar parada aceitando tudo que vem, como o Paulinho colocou, né? Você aceitar tudo que vem e não agir. Mas é você agir de forma pacífica, sem agressão. Então a gente gostaria só de lembrar essa passagem de Gandhi, né? Que eu acho que foi um movimento muito importante para a gente refletir sobre os nossos movimentos aqui no Brasil. Agir sim, mas dentro da paz, dentro do respeito ao próximo, né? Ao patrimônio do próximo e ao direito de ir e vir do próximo, né? Bom, nós temos uma outra pergunta aqui, que talvez relacione-se um pouco com a questão do perispírito, do espírito e perispírito, que é a questão do suicídio. O que acontece com quem se suicida, né? É o Sidney que está fazendo essa pergunta para nós. Quais são as consequências do suicídio? Isso gravaria no perispírito, né, as marcas do ato cometido? Fala para a gente um pouquinho, Paulo. Ô Sidney, você é bonzinho, né? Bom dia para você. Ele não vem na rádio e arruma perguntas. Mas bota a gente enrascada, né? Mas olha só, que beleza a doutrina espírita quando nos mostra que nós temos o direito de fazer tudo que nós quisermos fazer, mas nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós fizermos, né? Nós nos tornamos, conforme uma frase conhecida, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que cativamos. Então, o suicídio é uma fuga covarde da vida, né? Ou seja, nós, quando chegamos
no estado de chegar a cogitar dessa possibilidade, nós perdemos o nosso juízo, perdemos a nossa condição mental adequada, e aí por isso nós talvez entenderíamos uma pessoa que vive esse drama. É muito complexo. Mas a doutrina espírita, ela vem também nos dar a felicidade de entender que conforme isso é uma escolha, é uma coisa que a pessoa elege para a sua vida, e ela vai sofrer essas consequências, essas consequências é que será o mecanismo de mudança. Então, sem dúvida nenhuma, nós não podemos nos omitir. Há consequências danosas quando a pessoa comete o ato de atentado contra a própria vida. Gerará consequências gravíssimas, né, no mundo espiritual, por sofrimentos atrozes, dificuldades enormes, mas a partir do momento que a pessoa mergulha nesse pântano de sofrimentos, é o início da transformação. Ou seja, a espiritualidade não o desamparará nunca. Deus estará sempre lhe estendendo mãos fraternas, mãos amigas, mas lhe dando a oportunidade de beber na própria fonte, né, de sorver as consequências do seu equívoco para que ele possa se redimir, para que ele possa se reestruturar na vida. Já que ninguém morre, quando nós atentamos contra a própria vida, quando nós cometemos o ato do suicídio, logo nos deparamos com a realidade espiritual, a imortalidade. E aí é uma grande frustração, porque a pessoa acha que vai resolver o seu problema, na verdade, ela não resolveu o problema e adquiriu outros mais, né, com maior gravidade, e aí ela vai passar ali por uma etapa mais ou menos longa e com certeza de sofrimentos, mas a gente não vai nunca entender, ou a gente não deverá entender esse sofrimento como punição, e sim como oportunidade de restauração do seu ato cometido, né? E sem dúvida nenhuma, conforme o Sidney efetua na pergunta aí, há consequências no perispírito, há uma marca no perispírito. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu dou um tiro no ouvido, então eu leso o meu aparelho auditivo no corpo físico. Conforme o Pedro já colocou, como o perispírito vai refletir as consequências do que nós vivemos no corpo, logo eu vou lesar a estrutura do meu perispírito, que será o modelador biológico da nova experiência carnal mais adiante. Então é natural que eu retenha isto e tenha então uma deficiência no aparelho auditivo na próxima encarnação. E aí a gente vai ver isso se multiplicando no mundo aí de diversa ordem, né? Pessoas que vão escoar pelas vias da reencarnação os seus desajustes do passado. Com certeza. E lembramos que em Barbacena nós temos o Setembro Amarelo, que é um mês que a gente dedica, né, à prevenção do suicídio, esclarecimentos a respeito desse assunto que é tão importante. E esse ano a gente já vai começar, já temos uma programação já agendada desde o mês passado, que é o Hélio Tinoco, lá do Espírito Santo, estará de novo aqui em Barbacena, e no dia 2 de setembro, sábado, ele fará uma palestra para nós lá na Sociedade Espírita Amor e Paz sobre espiritismo, o suicídio na visão da doutrina espírita, abrindo aí o nosso Setembro Amarelo. E estará no programa também, vamos pedir para ele abordar essa temática também, que eu acho que é um tema delicado, doloroso, mas que a gente precisa trabalhar para evitar, né, evitar que outras pessoas caminhem por esse caminho tão difícil, tão doloroso. Pedro, você gostaria de fazer uma complementação? Eu gostaria de colocar uma situação, sem querer chover no molhado, né, Paulo? O Paulo já explanou muito bem acerca do tema, mas há um ditado popular que diz que coração dos outros é terra que ninguém pisa, né? Então, nós como espíritas, é importante que nós compreendamos a dor do outro, ou tentemos compreender. Nós nunca vamos conseguir compreender aquela dor como ela verdadeiramente é, né? Mas procurar usar um pouco da empatia e se colocar no lugar daquele que sofre. Porque o sofrimento daquele indivíduo deve ser muito grande. Por outro lado, nós nos solidarizamos com ele, mas é nossa, vamos dizer, nossa tarefa mostrar a ele, como o Paulo falou, que isso não é uma solução, isso é um agravamento da situação. Não vai resolver como a gente pensa, é uma solução rápida, não é uma solução, é um agravamento da situação. E se, claro, não é uma coisa que não há retorno, porque Deus é infinitamente justo e bom, e vai haver, como Paulo falou, a oportunidade de reparação.
Mas, se eu já tenho a oportunidade agora da encarnação, né, vamos aproveitar essa oportunidade, não é verdade? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de colocar é essa também, muito para aqueles que convivem com aquelas pessoas que estão nessa situação, de ter um olhar carinhoso, cuidadoso com aquele indivíduo que está nessa situação, porque muitas vezes, meus irmãos, aquele indivíduo que demonstra a intenção do suicídio, aquilo muitas vezes não é vontade de suicidar propriamente dita, é um derradeiro grito de socorro. Olhem por mim, me ajudem, fiquem comigo. Então, é mais um apelo para aqueles que convivem com aqueles que estão nessa situação. Muito bem lembrado, Pedro. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que me ocorreu, porque possivelmente você não vai voltar mais ao assunto, mas é importante observarmos que as pessoas que acometem esse ato geralmente são reincidentes. Ninguém assim está vivendo a sua vida maravilhosamente bem e de repente, claro que existem as exceções, né? Mas geralmente são indivíduos, são espíritos reincidentes nesse caminho, né? Uhum. Então acabam, muitos já fizeram no passado, no pretérito, e agora às vezes só tem a intenção, ou às vezes tem uma tendência, às vezes tem uma tentativa, não logram êxito, né? Nesse sentido, mas geralmente são reincidentes, né? Precisa de realmente buscar ajuda e precisa de tratamento. É verdade. Quando a gente fala da busca da ajuda, a gente fala da busca da ajuda médica, né? Psicológica, psiquiátrica, um tratamento realmente médico para ajudar essa pessoa a se fortalecer e também um tratamento espiritual dentro da sua religião, né? Do seu credo, do que ela acredita, buscar um padre, um pastor, uma casa espírita, ou seja, buscar auxílio naquelas pessoas que a gente confia, né? Nos amigos, naquelas pessoas que realmente podem nos ajudar a vencer essas etapas dolorosas da vida e a não optar para uma solução que não é uma solução, né? Na verdade, é um agravamento dos nossos problemas. E a gente vê essa discussão hoje da baleia azul chegando no Brasil, já levando alguns jovens ao suicídio. Na verdade, não é o jogo em si que leva o jovem ao suicídio, ele já tem aquela tendência suicida dentro de si, já vai buscando esse tipo de situação, vai se sintonizando nesse tipo de situação, e aí chega no momento em que a pessoa realmente opta por tirar a própria vida como uma tentativa de fugir do próprio problema, de sumir daquela situação que ela não aguenta vivenciar. Ou um pedido também de auxílio aos pais, aos familiares, de que a enxerguem que ela está ali muitas vezes se sentindo sozinha, se sentindo desamparada. Às vezes a pessoa, a criança, o jovem tem tudo dentro de casa, conforto, tecnologia, mas às vezes não tem o carinho dos pais, a presença dos pais, a presença da família mais constante e apesar de ter tudo à sua volta, ela está sozinha, se sentindo sozinha. E aí o Paulinho está falando aqui para a gente indicar algumas obras. Paulinho, você pode falar para a gente algumas? Primeiro a gente vai lembrar da obra básica de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que vai tratar de muitos casos dessa natureza. Tem um capítulo que fala da desencarnação dos suicidas, né? Exatamente. Depois nós vamos encontrar o clássico do Espiritismo, Memórias de um Suicida. É muito pesado. Não, ele deve pesar uns 300 gramas só. Não deve ser mais do que isso. Mas é um livro notável, porque traz realmente uma lição de vida. E um livro muito recente, notável também, chamado Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, que é um jornalista da Rede Globo, espírita, e que tem a oportunidade de fazer de forma didática, muito clara, as pontuações de todos os aspectos a respeito do suicídio. Bom, nós temos uma pergunta aqui que veio para a gente via WhatsApp, que é a respeito da questão dos animais, né? E a pergunta é: o que acontece com os animais depois da morte? E a gente sabe que é um assunto delicado, um assunto que às vezes a gente precisa tratar com cuidado, né, com carinho, mas Pedro, a doutrina espírita, as obras básicas de Kardec nos traz uma luz sobre esse tema? Sim, nos trazem sim. Os espíritos nos orientam que os animais, após a desencarnação, são quase que imediatamente utilizados. E isso, muitas das vezes, causa uma certa dúvida nas pessoas, porque alguns interpretam como que eles reencarnam imediatamente, mas não necessariamente. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes, mas não necessariamente. Então eles são utilizados, eles não têm a oportunidade de ficarem, vamos dizer assim, errantes. Mas essa utilização não significa necessariamente a reencarnação, o que muitas vezes acontece. Eles podem ser utilizados, inclusive, no plano espiritual. Bacana. Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
Então, nós temos relatos nas obras espíritas, assim, que eu me lembre assim de primeiro lance, no próprio livro Nosso Lar. Sim, sim. Nós temos ali narrativas de cães, de aves, né? E muitas vezes algumas pessoas argumentam que aqueles animais foram plasmados. Mas esse é um argumento, vamos dizer assim, que a gente não está negando, mas por outro lado também nós não estamos concordando 100% com eles, com esse argumento, com as pessoas que argumentam dessa forma. Porque pode até acontecer que algum animal seja plasmado, sim, mas pode acontecer também que o animal, a gente não fala do espírito do animal, porque ele ainda não tem um espírito como o nosso, mas o princípio inteligente que anima aquele animal e que tem a sua individualidade, ele não perde aquela individualidade, pode sim, e muitas vezes está no plano espiritual, em, vamos dizer assim, regiões do plano espiritual, como é o caso de Nosso Lar e muitas outras cidades espirituais que existem. Colônias, desculpa, espirituais que existem. É verdade. E Paulinho, você pode falar mais um pouquinho para a gente do assunto? Então, Allan Kardec, a partir da questão 592 do Livro dos Espíritos, é que vai tratar desse assunto. E lá dá para entender bastante a respeito, tem bastante questões a esse respeito. E exatamente na 598, nós vamos ver a pergunta de Allan Kardec dizendo o seguinte: após a morte, exatamente aquilo que você disse, viu, Pedro? Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Então, eles respondem: a sua individualidade eles conservam, mas a consciência de si mesmo, ou seja, o seu eu, né, aí já não há possibilidade. Por quê? Porque o animal, vamos entender isso de forma bem didática, o animal ainda não chegou na etapa de elaborar o seu estado de consciência, com um pensamento continuado, com um pensamento raciocinado, lógico, né? Então os animais não têm essa característica, eles ainda estão no processo. Quando eles chegarem no final desse processo, aí eles estarão na condição de alma humana, né? Que somos nós que surgimos, né? Ou seja, processamos esse contexto nas experiências anteriores. Então esses animais, conforme o Pedro bem disse, eles estarão, é fato que eles estarão no mundo espiritual, porque a pergunta é muito clara: após a morte, né? Então acontece a morte do corpo físico e a nossa razão, Pedro, nos leva a pensar dessa forma. Você tem o seu cachorrinho na sua casa, que é saltitante, é feliz, é alegre, ele brinca, ele manifesta sentimentos, né, comportamentos os mais variados. A matéria não tem esse tipo de comportamento. Você não chega em casa, brinca com a sua mesa e ela, Oi, mesinha, ela se revela para você, né? Então é uma matéria inerte. Agora, veja bem, nós temos a mesma matéria que é o corpo de um cachorro. Se você for olhar, é matéria do mesmo jeito. Só que existe alguma coisa a mais ali. E essa alguma coisa a mais é que se manifesta. Morto o corpo do cachorro, o que vai acontecer? Ele conserva essa sua individualidade, né? Ou seja, essas suas características da sua caminhada até aquele momento ali. Mas isso precisará dar uma continuidade. E você muito bem disse quando afirma que eles vão serem, vamos dizer assim, quase que recambiados, quase que imediatamente para uma nova experiência reencarnatória. Por que isso? Porque os animais vão aproveitar muito pouco em relação a nós no mundo espiritual. Então nós desencarnamos, claro que nós precisamos nos reorganizarmos entre uma encarnação e outra, né? A gente vai se ajustar, então vai levar aí, vamos falar aqui só didaticamente, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos entre uma encarnação e outra. Talvez menos, talvez mais. Mas os animais, o que seria útil para eles ficarem 30 anos no mundo espiritual? O que eles iriam somar com isso? Então, é preferível que eles estejam logo de volta à matéria para continuar esse processo que é ininterrupto, para que ele possa cada vez mais elaborar esse pensamento que é fragmentado e de cada vez mais passa a ser continuado, né? E aí, no mundo espiritual, eu particularmente fico com o pensamento de que eles são aproveitados.
por menor tempo que seja, porque Deus não faz nada inútil. Né? Então eles estão no mundo espiritual, nesse intervalo, que segundo os Espíritos dizem, é quase nulo, mas não é nulo. Existe um momento. Aí quando se fala que é quase nulo, é em relação ao homem, que é um período muito largo. Então, se os espíritos, espírito pode ser espírito, mas com E minúsculo, né? Se a alma dos animais, vamos dizer assim, se o psiquismo do animal está no mundo espiritual por um período curto que seja, ele poderá, sem dúvida nenhuma, ser aproveitado. Né? E eu lembro de uma história aqui, Paulo, que não sei se você vai se recordar dela, do Divaldo Franco, da presença dos animais no plano espiritual e da presença dos animais na casa onde eles viveram ao longo do tempo. Você lembra dessa história do Divaldo, do pastor? Ele tinha o hábito de visitar uma família, e ele sabia, essa família eram os seus anfitriões, e ele ia sempre nessa família, ficava hospedando na casa, e ele sabia que havia lá um pastor alemão. E quando ele entrou na casa, ele falou assim, deixaram o cachorro solto, e o cachorro veio para cima dele. Né? E aí ele entrou para dentro de casa correndo, e ele relatou para o senhor, não, ele já desencarnou mais de um mês. Né? Ele falou assim, não, mas ele veio para cima de mim. Ou seja, isso é a prova de que o animal permanece no lar, porque ele tem a necessidade do amparo dos seus donos ainda, por um período, porque ele está passando por um processo de adaptação. Né? Então, qual é a melhor referência para ele? Os seus donos. Então, ali é necessário que ele permaneça durante um tempo, até que ele seja, vamos dizer assim, melhor utilizado. Mas nesse momento aí nós já vamos perceber uma utilidade, né? Tanto para o animal, e ele continua guardando a casa, né? Mesmo desencarnado. E a gente indica a obra A Alma dos Animais, de Ernesto Bozano, que fala muito dessas experiências dos animais desencarnados com as suas famílias, ou seja, desencarnaram, né? Mas esse princípio inteligente permaneceu ali no lar, muitas vezes cuidando daquela família, cuidando das crianças em especial, que às vezes elas tinham mais afinidade com as crianças, e são vários casos, quase que 200 casos aproximadamente, de relatos assim, os animais desencarnaram, né, morreram, mas permaneceram algum tempo naquele lar, nesse processo realmente de se desligarem dos donos e até de ampararem os donos na perda, no sentimento de perda daqueles animais, e eles ali continuavam tentando consolar seus donos antes de serem encaminhados e destinados a outras encarnações, né, ou outras situações no plano espiritual, né? Mas Pedro, você fez uma pesquisa grande de outras obras também que falam sobre os animais, né? Você poderia deixar também uma biografia para os ouvintes? Nós diríamos que a biografia é muito vasta. Nós temos muitos livros espíritas que tratam sobre os animais. Eu sugeriria um livro bastante, como diz o Paulo, pesado, porque tem muitas páginas, o Evangelho dos Animais, que é um livro que ele vai fazer uma pesquisa muito criteriosa nas obras básicas e nas obras subsidiárias do Espiritismo. Então, não é um livro da opinião de um autor ou de outro autor, é um livro de pesquisa que vai buscar as respostas nas obras básicas, no Pentateuco kardeciano e também nas obras subsidiárias. Então, a minha dica, vamos dizer assim, é essa. E é uma leitura tranquila, uma leitura agradável, a despeito do tamanho do livro. Ótimo. Bom, a Vera, lá de Ressaquinha, ela ligou aqui para a gente nos estúdios, parabenizando pelo nosso programa. Obrigada, Vera, pela sua participação, pelo seu carinho. E um abraço aí para a turma toda de Ressaquinha que está nos acompanhando no nosso Seara Espírita. Bom, as perguntas aqui por hora, a gente encerraram as perguntas nossas aqui, mas para a gente aproveitar esse finalzinho de programa... Deixa eu só explorar, desculpa te interromper. Sim, pode falar. Só uma coisa que é importante, que quando nós estávamos conversando, você falou a gente citou o Livro dos Espíritos, mas outras obras básicas também vai fazer abordagem dos animais, até no Livro dos Médiuns, e até tratando da questão da mediunidade nos animais, porque isso é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Os animais têm mediunidade? Né? E aí, isso é uma dúvida, né, enorme que todos nós trazemos, sem dúvida nenhuma. A gente precisa entender que a mediunidade ela depende de um pensamento lógico, né, de raciocinado. Então, como que se dá a mediunidade? Através do nosso pensamento. Os espíritos utilizam do nosso pensamento, né, o nosso pensamento consistente, para que a mediunidade possa fluir. E como os animais não oferecem esse recurso, então os animais não têm mediunidade.
Isso é fato. Quando se fala, mas está lá no livro dos médiuns, a mediunidade nos animais. Mas exatamente, o espírito Erásto, ele tem a oportunidade nesse momento de esclarecer que os animais não têm mediunidade. Agora, os animais têm paranormalidade? Aí é outra coisa. Eles percebem o plano espiritual, né? Eles percebem os desencarnados? Exatamente. E é outra coisa. Paranormalidade não é o mesmo que mediunidade. Ou é do seja, se meu cachorro começar a latir para a parede, para um canto, eu posso sair correndo, Paulinho? Não, porque você é espírita, né, Melissa? Vai ficar bem você não. Tá, boa resposta. Mas você vai fazer ali uma prece, porque o cachorro, na verdade, vai ser um sinal que está te dando de que tem alguma coisa ali. Isso é muito comum, os animais percebem a presença dos espíritos, né, do mundo extrafísico, que é uma característica da alma. Né? O fenômeno paranormal, vamos dizer assim, até tratado pelas ciências psicológicas, a doutrina espírita vai nos esclarecer de que é um fenômeno da alma, do próprio indivíduo, né? Um fenômeno anímico, vem de ânimos, vem da alma, né, do indivíduo. Não há necessariamente um intercâmbio, uma comunicação. O fato de um espírito aparecer para você, Pedro, não quer dizer que você tem mediunidade, né? Ou seja, você tem paranormalidade, que você percebeu. Agora, se o espírito se comunicar com você, aí já passa a ser paranormalidade com mediunidade. Né? Agora, Pedro, só para a gente encerrar essa questão dos animais também, que eu acho isso importante a gente aproveitar esse canal de divulgação nosso, é a questão da nossa responsabilidade perante os animais. Ou seja, se os animais foram criados por Deus, estão evoluindo, como nós já passamos por esse reino animal, estão evoluindo, são nossos irmãos, chegarão à condição humana um dia, né? Como que fica a nossa responsabilidade perante esses animais? Isso, a nossa responsabilidade é enorme, porque é como vocês colocaram, eles são nossos irmãos, vamos dizer assim, nossos irmãos menores. Sim. Eles foram criados por Deus assim como nós, eles estão trilhando o caminho evolutivo assim como nós, mas tem uma questão aí muito, vamos dizer assim, muito sensível, porque eles não têm, vamos dizer assim, as condições de se protegerem como nós temos. Então, a proteção dos animais está delegada a nós, que já caminhamos um pouco mais. Então, quando nós nos esquecemos dessa nossa missão de protegê-los, eu acho que nós, de alguma forma, estamos, vou usar o termo falhando, porque é nossa missão protegê-los. Eles estão na retaguarda e nós já avançamos, vamos dizer assim, uns passos à frente. Então, muito importante esse carinho, esse cuidado, esse respeito pelos animais. Eu vou até mais, pelas coisas vivas. E acredito que Francisco de Assis foi um exemplo muito grande desse amor, né, por todas as coisas vivas, né, e mais até pela água, pelo sol, pelas plantas, pelos animais. Esse é o amor, já que tudo vive. É verdade. Né? Muito bem lembrado aí, Francisco de Assis. Só me dá só uma partezinha. Eu quase não gosto de falar, Melissa, mas nada, né, Paulo? Se a gente tiver oportunidade. Mas quando se fala de irmãos, a gente tem que ter esse conceito, né? Francisco de Assis vivia isso intensamente, ele via nos animais os seus irmãos e é o exemplo. Nós deveremos fazer o mesmo, ou seja, ver a missão do forte é proteger o fraco. Então nós realmente vermos os animais como irmãos em evolução, já que eles saíram das mãos do Criador e nós também. E lembrarmos que nós já passamos por lá. Né? Nós já tivemos a necessidade da misericórdia divina nos amparando. Né? Então ver realmente como irmão, mas não naquele sentido do indivíduo que era muito curioso e ele viu um grupo de pessoas no meio da rua, assim, uma roda, e ele queria saber o que estava acontecendo. E ele arrumou uma estratégia e foi dizendo assim: dá licença que eu sou parente da vítima, dá licença que eu sou parente da vítima. Quando ele chegou no meio, é que ele viu que era um burro que tinha sido atropelado. E ele se dizia parente da vítima. Mas ele estava certo, porque ele era irmão da vítima. Tá certo. Ótimo, Paulo. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Pedro, pela primeira vez nos estudos aqui, né, Pedro? Esperamos que retorne mais vezes, viu? Fica aí como nosso convidado para voltar mais vezes aqui no programa Série Espírita. Muito obrigada. Nós agradecemos a oportunidade e desejamos um bom dia a todos. Muito obrigada. E Paulinho, mais uma vez, né? Agradecemos aí pela sua presença. Obrigado, Melissa. Paz, saúde. Pedro, esteja sempre de volta conosco, viu? Obrigado, um abraço. Está com a carteira assinada. Agradecemos aí também ao Fred, que está aqui com a gente nos estudos na parte de técnica. Lembrando o nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Lá você vai ter o playlist lá, Seara Espírita, e todos os últimos programas que já foram gravados já estão disponíveis. E o programa de hoje
estará disponibilizado a partir de quarta-feira. Então convidamos você lá para acompanhar no nosso playlist Seara Espírita, os últimos programas Seara Espírita, e você tem a oportunidade de enviar o link para amigos, parentes, divulgar no seu Facebook, no WhatsApp. É uma forma da gente divulgar a doutrina espírita pelas mídias sociais. Então acompanhe a gente, inscreve-se no nosso canal Ame Barbacena e acompanhe os nossos programas Searas Espíritas lá disponíveis para todos vocês. Bom, desejo um excelente final de semana para vocês, de muita paz, muita luz, muita saúde, muito amor. Que Jesus nos abençoe nessa nossa jornada terrestre, né? Nessa semana que se inicia, que possa ser uma semana de trabalhos e de realizações no bem e no amor. Até o próximo sábado com Manuel Soares, se Deus quiser. Muita paz, luz, saúde para todos nós. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.